Olá, professor, professora, seja bem-vinda a mais uma aula aqui da Concurseiros da Educação, nossa aula 4 com o tema avaliação, tá? É uma aula de correção de exercícios, tá? Então, nós vamos aí pegar o nosso material, se você já tem o material de suporte da Concurseiros, e vamos fazer juntos essa correção de exercícios aqui sobre avaliação. Questões atualizadas, questões de concurso, para a gente poder treinar aí os nossos conhecimentos. Então, questão número 1 deste ano, tá? Prova para pedagogo. Assinale a opção que contém uma limitação atribuída à avaliação classificatória por parte dos que se dedicam a analisá-la de forma crítica. Letra A. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz tome consciência dos seus limites. B. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz tome consciência dos seus acertos. C. Nos processos de ensino-aprendizagem, a avaliação classificatória muitas vezes se concentra exclusivamente na atribuição de nota ou conceito, na decisão de aprovar ou reprovar estudantes. Letra D. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz perceba suas possibilidades. Ou letra E. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz se prepare para outras aprendizagens. Então, um tempinho aí para você reler as questões, analisar e responder.
que apresenta a variação que não cumpre esse propósito é a alternativa à letra E, tá? A avaliação do nível qualitativo do trabalho escolar do professor e do aluno, né? Então, não é a qualidade em si do trabalho que importa. O que importa é saber se o professor está conseguindo, né, fazer com que o aluno entenda do assunto que ele está tratando, tá bom? A letra A está correta, né? A avaliação mediadora possibilita investigar, mediar, principalmente dar subsídios ao professor para atribuir conceitos, né? A avaliação educacional, dialógica, conhecimento e apropriação para saber do aluno, né? A avaliação da prática pedagógica e também a avaliação, não só a prova no fim do bimestre, ter outras avaliações de forma que o aluno possa ser avaliado durante o bimestre e não só no final do bimestre. Questão número 3. Prefeitura de São Bernardo do Campo, prova de português. Para Hoffmann, a avaliação mediadora vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação, reflexão, ação, que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados de compreensão. Disso decorre que trata de uma relação a que? Intrapessoal, individual, dialógica, sociológica ou positivista. Tempo para você poder ler a questão novamente e assinalar a alternativa correta, tá? Vou ler mais uma vez. Para Hoffmann, a avaliação mediadora vai conceber o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação, reflexão, ação. Isso se passa na sala de aula em direção ao saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados de compreensão. Isso decorre de que se trata da relação intrapessoal, individual, dialógica, sociológica ou positiva. Tempo para você marcar? Tempo esgotado? Qual é a alternativa correta? A dialógica, né? Ela é bem óbvia, né? Porque é uma relação de diálogo, em que você vai estar em diálogo com o seu aluno para você saber até onde ele sabe, até onde ele não sabe, em qual ponto você precisa chamar mais atenção, né? Não só do aluno, mas da turma em si. Questão número 4. Prova de professor de ensino fundamental, anos finais, prova de matemática. Sobre a avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa, analise as afirmativas a seguir. 1. É um procedimento que serve para medir o conhecimento do aluno no processo de ensino. 2. Faz parte do processo de ensino e de aprendizagem e permite ao professor intervir para o aluno aprender melhor. 3. A escola deve utilizar provas elaboradas com questões de múltipla escolha para que o aluno seja bem avaliado. 4. O processo avaliativo considera necessária a articulação entre os processos de ensino e de aprendizagem. Então, tempo para você analisar as questões. Tempo esgotado. A questão correta é esta, né? Faz parte do processo de ensino e aprendizagem e permite ao professor intervir para o aluno aprender melhor, tá? Avaliação da aprendizagem numa perspectiva formativa, tá? Prestemos atenção no enunciado da questão, tá bom? Porque essa questão pode ter várias outras opções corretas, mas não com relação à perspectiva formativa, tá? Porque é preciso sim se formar, é preciso sim que o aluno aprenda, né? Independente da idade dele, ele tem que aprender
conteúdo que é ali dado, que é ali abordado. Então, na perspectiva formativa, a avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem e permite ao professor intervir para o aluno aprender melhor, né? Então, se eu faço uma prova ou um trabalho e os alunos não correspondem ao que eu passei, então eu tenho que intervir e fazer com que ele compreenda melhor. Questão número 5. Professor de História, Ensino Fundamental. O termo avaliação pode ser tratado conforme duas perspectivas. A de conjunto de significações individuais dos processos de classificações e exames aos quais os sujeitos são submetidos no decorrer da vida e no domínio das experiências cotidianas, vinculadas ou não à escola e ao conjunto de significações sociais dos processos que buscam classificar, hierarquizar, verificar e calcular perdas e ganhos, aquisições e desempenhos, investimentos e retornos. Dessa forma, é que, neste último caso, pensam-se os processos de avaliação institucional e escolar, por exemplo. Sobre o tema avaliação, analise os itens a seguir. A avaliação formativa é um tipo de avaliação comprometida com a aprendizagem dos alunos, que visa a formação e não somente a classificação destes. 2. As práticas avaliativas, em geral, obrigatoriamente, devem se restringir àquelas que gerem notas e atribuam valores classificatórios. 3. Existem diferentes tipos de avaliações. Há aquelas que se relacionam com a classificação, com o diagnóstico, com a premiação, para saber onde deve se melhorar, tá? Então, tempo aí para você poder analisar as questões. Tempo esgotado, vamos lá? É correto que se afirma em qual? Apenas a alternativa 1 e 3, tá? A avaliação formativa é um tipo de avaliação comprometida com a aprendizagem dos alunos, que visa a formação e não somente a classificação destes, tá? A avaliação que visa só a classificação é a classificatória. E nós estamos falando da avaliação formativa. Existem diferentes tipos de avaliações. Há aquelas que se relacionam com a classificação, como nós vimos agora, com o diagnóstico, com a premiação, para saber onde se deve melhorar. Também está correta. Certinho? Questão de número 6. Questão prova Alto Paraíso de Goiás, secretário escolar. A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem. De acordo com essa perspectiva, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A avaliação informa ao aluno seus avanços, suas dificuldades e suas possibilidades. B. Notas e conceitos expressam exatamente o quanto o aluno aprendeu. C. A avaliação dá aos alunos a oportunidade de reflexão e exige um acompanhamento permanente do professor. D. A avaliação informa ao professor o que foi aprendido pelo aluno, fazendo-o refletir sobre a eficácia de sua prática educativa. Letra E. A avaliação da aprendizagem adquire sentido quando se articula com o projeto político-pedagógico e com o plano de aula. Tempinho para você poder reler e assinalar a alternativa incorreta. Tempo esgotado. A alternativa incorreta é a letra B, tá? Notas e conceitos expressam exatamente o quanto o aluno aprendeu? Não, né? Exatamente não. Né? Muitas vezes o aluno, no momento, não está bem, ou está passando mal, passando por algum motivo, algum problema em casa ou na escola mesmo. Então, a nota jamais vai dizer exatamente o que o aluno aprendeu ou deixou de aprender. Daí a importância de não se ter como avaliação somente a prova,
né, ter outros tipos de avaliações. Alguns alunos não se dão bem com avaliações escritas, né, múltiplas escolhas, mas eles são ótimos numa avaliação oral, que eles vão ter que só falar o que eles entenderam, ou através de desenhos, ou de outras formas, tá? Então, daí a importância de não se ter só uma forma de avaliação. Questão 7. Os instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções de educação, de sociedade, de sujeito, que regem o fazer avaliativo de acordo com Hoffman. É necessário pensar primeiro como os educadores entendem a avaliação antes de mudar as metodologias, testagens e formas de registros. De acordo com esses pensamentos, assinale a alternativa correta. Letra A. A intenção do avaliador deve se conhecer, compreender e não acolher as diferenças dos alunos, realizando o planejamento e ajustando suas ações pedagógicas. Letra B. A avaliação deve promover ações interativas e nunca utilizar a observação individual dos alunos. C. Avaliar de forma mediada é compreender e registrar a resposta, podendo a mesma ter sido memorizada através dos estudos. D. A avaliação mediadora deve salientar a importância do papel do professor, no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir sobre as melhores estratégias que visem promover sua aprendizagem. Letra E. O avaliador mediador deve propor testes sobre o conteúdo trabalhado em sala, para avaliar o desenvolvimento dos alunos. Tempo para você reler e assinalar. Tempo esgotado. A alternativa correta é a letra D, tá? Mediadora deve salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir as melhores estratégias que visem promover sua aprendizagem, tá? Um dos maiores objetivos da avaliação é essa, tá? Então, letra A é conhecer, compreender, acolher as diferenças dos alunos, realizando planejamento e ajustando suas ações pedagógicas? Também, mas não é esse o objetivo da avaliação, é do planejamento. B. A avaliação deve promover ações interativas e nunca utilizar a observação individual dos alunos? Errado. Avaliar de forma mediada é compreender e registrar a resposta, podendo a mesma ter sido memorizada através dos estudos? Também não. E o avaliador mediador deve propor testes sobre o conteúdo trabalhado em sala para avaliar o desenvolvimento dos alunos, né? Não, a mediação ela vai fazer o quê? Ela vai saber até onde o aluno vai e onde o aluno não está indo, tá? Essa é mediar, está no meio, né? O professor está no meio entre a avaliação e o aluno. Ele está ali mediando para que o aluno consiga alcançar o objetivo. Questão 8, Prefeitura de Americana, São Paulo, prova de pedagogo. De acordo com Hoffman, numa concepção mediadora de avaliação, atividades avaliativas devem ser problematizadoras, proporcionando diálogo e momentos de troca de ideias entre alunos. 2. Avaliar significa uma ação provocativa do professor, desafiando o educando a formular e reformular hipóteses. 3. Avaliar deve ser compartilhado com as famílias, buscando junto a elas a melhoria da aprendizagem dos alunos. Analise e assinale. Tempo esgotado. Quais as alternativas estão corretas? Letra D. Apenas 1 e 2 estão corretos, tá bom? Devem ser problematizadoras, proporcionando diálogo com o aluno,
né, deve ser provocativa, tá? A alternativa incorreta que fala o quê? Que a avaliação deve ser compartilhada com a família, buscando junto a elas a melhoria. Não, né? A família ela vai ajudar no estudo, né, na dedicação, mas na avaliação a família não entra. Correto? Questão número 9. Prova de professor de ensino fundamental, anos finais. Os processos avaliativos, dependendo de sua intencionalidade, podem expressar-se em avaliação diagnóstica, avaliação de aprendizagem e avaliação institucional, podendo assim utilizar abordagens qualitativas ou quantitativas e utilizar diferentes instrumentos para a coleta de informações. Em relação às práticas avaliativas, julgue o item a seguir. Suas funções são definidas a partir de suas finalidades e dos sujeitos envolvidos. Essa questão está certa ou errada? Tempo para você pensar. Tempo esgotado? Então, suas funções são definidas a partir de suas finalidades e dos sujeitos envolvidos? Correto, né? Então, a função da avaliação ela é definida a partir de quem? Dos sujeitos envolvidos, que são os alunos, né, e o professor, e qual a finalidade, né? Ela pode ser uma avaliação diagnóstica, ela pode ser uma avaliação classificatória, né? Então, vai depender de qual avaliação você vai fazer e, a partir daí, essa função é definida. Correto? Questão 10, nossa última questão aqui da nossa aula de hoje. Prova professor de ensino fundamental de matemática. Vamos lá. Os processos avaliativos, dependendo da sua intencionalidade, podem expressar-se em avaliação diagnóstica, avaliação de aprendizagem, avaliação institucional. É o mesmo enunciado da questão anterior, tá bom? Podendo assim utilizar abordagens qualitativas ou quantitativas e utilizar diferentes instrumentos para a coleta de informações. Então, o que nós vamos julgar esse item aqui? Necessitam de um referencial teórico ou matriz conceitual, tá? Tempo para você analisar e dizer se está certa ou errada. Tempo esgotado? A questão está correta, tá? A avaliação ela necessita de um referencial teórico e de uma matriz conceitual, né? Eu não posso fazer uma avaliação do nada, inventar, né? A gente precisa sim ter esse referencial teórico e ter essa matriz do conceito do que você está ali avaliando, né? Fiquemos sempre atentos aos tipos de avaliações, tá bem? Não são todas iguais, né? Avaliações nunca são todas iguais. Então, a gente saber quais são os tipos de avaliações e qual é a mais adequada a usar naquele momento, para aquela turma, para aquela escola e naquele dado momento, tá? Não adianta eu querer fazer todas iguais ou sempre só uma forma. Aí sim eu não consigo avaliar de forma correta os alunos. Ok? Por menor que seja o teu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Provérbio chinês. Siga a gente aí nas nossas redes sociais, Concurseiros da Educação Oficial, lá no Instagram. Siga a gente no YouTube. Acompanhe para a gente poder crescer juntos e aprender. E assim podermos chegar ao nosso objetivo. Até a próxima aula.